Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Estamos hoje aqui com a quinta rodada então das Olimpíadas Mundiais de Xadrez 2018 e a gente tem no tabuleiro número 1 o Rafael Leitão jogando de brancas contra o Badur Jobava do time número 1 da Geórgia. Gente, o Badur Jobava é um jogador fortíssimo, ele é um grande mestre que fica oscilando aí com rating entre 2.600 e pouco, 2.700 e pouco, o pico dele foi em torno de 2.713, se eu não me engano, ano passado, mas ele já ficou em torno desse rating aí durante vários anos, enfim, dá para ser considerado aí um super grande mestre, ele é tricampeão da Geórgia, ele então é um jogador realmente muito forte contra o nosso grande mestre Rafael Leitão, que também dispensa comentários, é um monstro aí no tabuleiro. Então vamos ver essa partida, gente. O Rafael Leitão começa com D4, temos D5, C4, o gambito da dama, E6, o gambito da dama recusado, cavalo em F3, C6, E3 e F5. As pretas vão para uma formação do tipo muro de pedra, né? O Stonewall, onde fecha bem o tabuleiro, né? Vamos ver como é que o Rafael Leitão vai jogar contra esse muro de pedra. Bispo D3, cavalo em F6, roque, bispo aí desenvolvendo em D6, B3, dama em E7, bispo então em B2, roque e dama em C1. Então assim, um lance interessante, na verdade esse bispo ele estava sozinho aqui, a dama adiciona aí um suporte aí para o bispo, né? No xadrez as peças nunca devem estar sozinhas, né? Soltas e tal, então é coerente aqui, né? As pretas estão lutando aqui pelas casas pretas, as brancas também estão fortalecendo aí as casas escuras, ok? Bom, vamos lá, cavalo em A6, cavalo em E5, então o cavalo encontra um posto avançado aí em E5, bispo aí em D7, as pretas não estão muito incomodadas em perder esse bispo por um cavalo, por se tratar de um bispo mau aí, que está atrás da sua cadeia de peões, não está fazendo muita coisa, então de certa forma as pretas até gostariam, né? De trocar esse cavalo bem centralizado por um bispo que não está fazendo nada. Bom, o Leitão, claro, vai para outra coisa. A3, então, expandindo aqui na ala da dama, não permitindo aqui a entrada do cavalo em B4, ameaçando aí em algumas linhas a expansão na ala da dama. C5, então, não permitindo, né, esse ganho todo de espaço aí do Leitão. A gente vê que aqui o Jobava também vai reagindo aí de uma forma precisa. E depois então de cavalo toma aqui em D7, cavalo toma em D7, cavalo é C3. O Leitão consegue desenvolver o outro cavalo dele. O cavalo então vai para C7, dando uma segurada aqui, né, nesse peãozinho de D5 que estava atacado duas vezes, né? Agora ele tem duas defesas, ok? Dama aqui então em C2 e dama C2 impede de certa forma o lance F4, faz uma pressão ali indireta em H7. Peão toma em C4. Bispo toma em C4, peão toma peão, e toma então em D4 e cavalo em B6, atacando aqui esse bispo em C4. Bom, o Leitão está com um par de bispos, o Leitão decide que voltar esse bispo seria muito passivo, tirar esse bispo daí, as pretas vão ganhar muito espaço, e o Leitão enxerga que as pretas têm um peão atrasado aqui, um ponto fraco, vulnerável aqui em E6, e imediatamente o Leitão vai para cima disso, ele prefere abdicar aí do par de bispos para atacar o ponto fraco das pretas. Dama então em E2, dama D7, tirando aí a dama da coluna D. Torre de F1, trazendo mais uma peça aí atacando o peãozinho de E6. Torre de F8, então defendendo, e torre de A em C1, colocando a torre numa outra coluna, numa coluna aberta. Cavalo toma bispo, B toma C4, E5, e aí Jobava, a gente vê como ele vai reagindo certinho, na hora certa, né? Ele não se deixa ser esmagado aí pelo nosso grande mestre Leitão, ele faz o lance certo na hora certa e joga E5, que é o lance que faz ele se livrar, né, de um peão fraco, e vai trocar então esse peão, se livrando de uma fraqueza. O Jobava é um jogador muito forte realmente e não permite com que o Leitão vá se impondo aí com toda a sua força e toda a sua iniciativa na partida. O Leitão joga C5, muito bem calculado aqui pelo nosso grande mestre Leitão, C5, atacando aqui o bispo, mas ao mesmo tempo permitindo aí uma sequência muito precisa aqui calculada. Peão toma peão, agora o Leitão tem o cavalo atacado e tem a sua dama também atacada, mas também está atacando aqui o bispo, né? Uma posição muito bem calculada aqui pelo nosso grande mestre,
Primeiro ele salva a dama com um tempo, né? Dama C4 cheque, então, salvando a sua dama com um tempo. Depois de dama F7, primeiro então se livrando da torre aqui, fazendo uma troca com torre toma em E8. E depois então de torre toma, dama toma em F7, rei toma em F7, então trocaram torres, trocaram damas. E agora sim, peão toma o bispo, né? Bom, o leitão está com uma peça a mais, o Jobava tem que recuperar isso, então o peão toma cavalo, e agora o leitão continua com bispo toma em C3. Não daria mais para tomar aqui o cavalo, essa continuação ficaria melhor para as negras depois de peão toma bispo. Não dá para promover aqui, simplesmente as pretas tomam e depois aqui branca toma, as pretas vão dar checkmate com promoção de dama, né? Então teria que se jogar algo do tipo torre em B1 aqui, e depois de torre em C8, torre toma. Torre toma é um final melhor para as pretas, é um peão a mais. O leitão no máximo poderia lutar por um empate aqui, dificilmente conseguiria um empate, mas enfim, não teria esperança nenhuma de vitória aqui, né? Então o leitão, claro, viu tudo isso, vai para uma continuação diferente, então depois aqui nessa posição ele não captura aqui o cavalo e vai para o lance correto. Bispo toma em C3, tá tudo igual de material agora, cavalo em D5, saindo do ataque do peão e atacando aí o bispo. Bispo D4, com um tempo aqui sobre esse peãozinho em A7, B6 protegendo, e F4. F4 é um lance interessante aqui, ele cria um posto para o bispo poder jogar em E5, e ao mesmo tempo o leitão está oferecendo aqui de bandeja, né, um peãozinho, mas é claro que é um presente de grego aqui, não dá para capturar esse peão, na verdade até dá, mas não que as pretas tenham alguma vantagem com isso. A torre entra simplesmente aqui na sétima, e depois de rei E6, por exemplo aqui, bispo em G7. Por que bispo em G7? O leitão não pode capturar algum dos peões com a torre, porque senão o cavalinho vai entrar em E2 aqui e o bispo está caindo, né? Então, uma possível continuação seria bispo em G7, e depois de rei toma peão, torre toma em A7, e uma partida bem equilibrada, né? Você pode dizer que a outra torre entraria, mas com G3 está tudo defendido, né? Aqui ficaria dando alguns cheques, seria uma possível continuação também bastante equilibrada, tá? Mas na partida seguiu diferente. O Jobava não capturou o peãozinho de F4, ele jogou G6 então, tirando o peão que estava ameaçado aqui em G7, e agora sim, provavelmente ameaçando aqui capturar. O leitão defende com o bispo em E5, então temos uma bela formaçãozinha aqui do leitão. Rei em E6 então, rei F2, ambos melhorando aí a posição dos seus reis, já se preparando para um final, né? A5, o leitão faz a coisa certa, rei em E2, o leitão é muito experiente em finais, ele é realmente muito forte. Quando eu estava assistindo essa partida, eu estava vendo essa posição, eu tinha certeza que o leitão não iria perder nessa posição. Jobava jogou então cavalo F6, bispo toma, rei toma, abrindo um descoberto aqui sobre o rei. Rei então em D3, e depois aqui então de torre em E4. É um pouco assustador esse lance, esse peão está isolado, esse peão está atacado, mas o leitão tem tudo sob controle. Torre C4 é o melhor lance. E aí depois de rei E6, então, torre toma torre, peão toma, rei toma peão e rei toma peão. A gente tem um final onde as pretas têm uma maioria aqui de peões na ala da dama, as brancas têm uma maioria de peões na ala do rei, ambos os reis estão no centro, e o leitão faz a coisa certa aqui, ele ganha a oposição de reis com o rei em D4, né? E aqui é um final potencialmente empatado, mas tem que se jogar certo, né? Ambos os grandes mestres estão preparados para esse tipo de situação, muito provavelmente, e jogou então Jobava vai com B5, expandindo na ala da dama, e o leitão faz a coisa certa, G4 expandindo na ala do rei, H5, depois de H3, H4, e agora o leitão cria o peão passado dele aqui, com F5, e depois de peão toma e peão toma, as pretas também criam o peãozinho delas com B4, e deixa eu voltar aqui, e nessa posição aconteceu um fato curioso. Essa posição é completamente empatada, né? Depois de A toma B4, A toma B4, as brancas podem jogar aqui o rei aqui em C4, e uma possível continuação seria essa, né? Ó. E aí você pode ficar assustado aqui que esse peão vai cair primeiro, né? Mas está tudo sob controle, ó. Esse final aqui ele é bem conhecido, né? Mesmo que as pretas vão ali atrás do peão, ó, né? Um peão a mais, aqui o rei das brancas não deixa nunca mais esse rei sair, ó. Ele fica só se opondo, né? Mesmo que as pretas tentem jogar aqui com H3 para ganhar um tempo, rei F1, né? Segurando aqui essas casas importantes, e se rei G3, rei G1, e agora o rei segurou a casa de promoção do peão.
e a regra diz que toda vez que o rei conseguir segurar a casa da promoção do peão, se for um peão da torre, é empate. Tá? Então aqui, mesmo que se seguisse com isso, aí aqui seria um afogamento. Tá? Então a gente vê que é um final potencialmente aí empatado, e foi curioso que na internet se soltou aqui o lance rei E4 e ambos concordaram no empate. Eu achei muito curioso, isso é um tanto até polêmico. Eu acho muito difícil o Rafael Leitão, nosso grande mestre, super experiente, ter jogado rei E4, que permitiria aqui simplesmente B toma em A3 e as pretas estão completamente ganhas, né, nessa posição. Mas é curioso, será que nessa posição eles já concordaram no empate e o Leitão fez uma brincadeira jogando rei E4 e já tinham concordado no empate? Ou será que foi um erro da transmissão, da equipe que está transmitindo as partidas? O que será que aconteceu, gente? Se você tiver uma informação sobre isso, por favor, compartilhe. É muito curioso que está aí no site oficial do torneio o lance rei E4 e como sendo o último lance da partida e depois o empate, né? Então, o que você acha? Se você tiver informações sobre isso, por favor, compartilhe. É no mínimo curioso. Mas o que importa é que nós garantimos mais um empate aí, num match dificílimo aí, numa rodada dificílima contra o time número 1 da Geórgia. Nós conseguimos um empate com o Sup jogando contra o super grande mestre Sheparinov, e agora o Leitão também conseguiu um belo empate aí contra o super grande mestre Jobava. Parabéns até agora, Brasil! Vamos ver então as próximas partidas daqui a pouco. Gente, muito obrigado aí pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo vídeo.